Shalom, amados! Sejam bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no dia 21 de março de 2021 e estamos na lição 12, penúltima lição desse trimestre. E o nosso tema dessa aula vai falar sobre a urgência do discipulado e nós vamos conceituar alguns pontos a respeito desse tema. O nosso textuário está em Mateus 28 e 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em dois lugares, ela está em Mateus 28, do 16 ao 20, e também Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47, que diz assim: e os 11 discípulos, primeiro Mateus 28, 16 a 20, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 ao 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amados, quando nós falamos a respeito de discipulado, o discipulado é uma das coisas mais importantes e também mais ignoradas dentro da igreja. Nós não temos uma preocupação eficaz de não só fazermos as pessoas conseguirem entender o conceito de fé, o conceito de servir a Deus, o conceito de fazer parte de uma comunidade. Nós muitas vezes entendemos, queremos dar ao Espírito de Deus a grande responsabilidade de fazer com que essas pessoas se fortaleçam na fé. E, na verdade, essa é uma grande responsabilidade nossa, de todos nós, cada um em um aspecto de passagem de informação, e que, se for bem elaborada, as pessoas não só vão vir para a igreja, mas elas vão se fortalecer dentro da igreja. Nós, em determinado momento da caminhada cristã, nós condicionamos muito a pregação do evangelho às necessidades que as pessoas apresentam. Então, a gente sempre fica falando sobre um Deus que abre porta de emprego, a gente sempre fica falando de um Deus que cura, a gente sempre fica falando de um Deus que ajuda a prosperar, a gente sempre vai colocando as necessidades das pessoas como forma de evangelização, como uma fórmula de evangelização. E essa fórmula de evangelização, ela não é correta. Por que ela não é correta? Porque acontece demais o quê? A pessoa ela vem buscar uma coisa na igreja. Quando ela consegue aquilo que ela precisava, o que acontece? Ela some. Por quê? Porque ela não tem necessidade, ela não foi despertada
a responsabilidade de ela conseguir se conscientizar de que ela é um pecador, de que ela precisa manter uma vida de comunhão com Deus, de manter uma vida de progressão a cada momento. E essa progressão, essa evolução que a pessoa deve buscar para a sua vida, ela é o fator mais primordial que a gente tem. Quando nós menosprezamos esse tipo de informação e não passamos para as pessoas a informação de que, ó, você é um perdido, você é uma pessoa que, como o próprio Jesus fala para a igreja de Laodiceia, você não sabe que você é cego, você é pobre, você é um nu, um desgraçado, você não sabe de nada disso. Você não tem noção do que você é realmente. Então, o homem, ele precisa conseguir entender que as coisas que são materiais, as coisas que são físicas, e sempre, né, eu bato muito nessa tecla da questão do físico, por quê? Porque o físico, ele engana a gente, ele engana as pessoas. As pessoas, às vezes, começam a levar a sua vida em consideração a tudo de físico que acontece e ela está equivocada. O físico é tudo passageiro. Então, quando nós escondemos essa informação das pessoas, as pessoas vêm para a igreja e ela parece que ela é o grande centro do universo. E ela precisa ser ensinada de que ela é um pecador, de que ela precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Então, quando nós olhamos isso, vai entrar em ação o discipulado. E o que é o discipulado? O discipulado é uma academia, é uma forma de você trazer formação espiritual para essas pessoas. As pessoas precisam ser ensinadas, as pessoas precisam ser ensinadas sobre orar. Por exemplo, né? Alguns tempos atrás, né, há poucos anos atrás, era muito costumeiro a igreja, meia hora de oração antes do culto começar. E isso é importante, porque o novo convertido, quando ele chega naquela fé de maluco que ele chega na igreja, ele já aprende a orar. E quando ele chega, tem alguém orando, ele começa a ver, puxa vida, olha como que a pessoa ora e tudo mais. Isso é uma forma que ele vai amadurecendo. E nós precisamos passar esse tipo de informação. E esse tipo de informação não adianta, ele não vai ser passado no culto à noite. No culto à noite nós estamos ali para receber uma palavra de ânimo, uma palavra que nos faça passar a semana. Muitos, né, por necessidade de trabalho, de escola, vão passar a semana toda baseado naquela palavra que ele ouviu no domingo. Então no domingo você precisa ter uma palavra que seja uma forma de fortalecer a vida dessa pessoa durante toda aquela semana. E discipular não vai ser possível no domingo à noite. Às vezes, a pessoa não consegue ir no culto de ensinamento. Como é? Nós temos que ter um trabalho, nós temos que ter um projeto para que as pessoas sejam ensinadas, discipuladas. Nós precisamos ter mestres e ter alunos para ouvir esses mestres. Então, nós precisamos fazer com que principalmente as pessoas mais novas que vão chegando na igreja, elas sejam treinadas, habilitadas, para que elas não sejam enganadas com nada que acontece. Muitas vezes, a gente faz uma meia boca ali de discipulado, e aí a gente fica dizendo pro camarada o que ele pode e não pode fazer. Então, ó, você não bebe, não fuma, não joga no bicho, que tá tudo bem. E não é isso. Então, nós precisamos aplicar um sistema de discipulado para que a pessoa aprenda as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Então, o termo discipulado, ele vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o cristão, o novo convertido, quando ele chega na igreja, ele precisa ser conscientizado de que ele precisa estudar, ele precisa aprender, ele precisa ser ensinado. E nós precisamos achar meios de colocarmos essa educação
para as pessoas. Vocês vejam que Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus está lá na nossa leitura bíblica em classe, diz: e chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Então, vão. Depois, ensinai. O ensinamento, irmãos, não só é do púlpito, mas às vezes o ensinamento do corpo a corpo. O líder de jovens, ele precisa ser um ensinador para os jovens que chegam no grupo dele. A irmã do ciclo de oração, ela precisa ser uma ensinadora para as mulheres que estão chegando no grupo delas. Os homens da igreja precisam ter um departamento para que tenha um homem que esteja de olho nenhum homem que entrou na igreja, que chegou na igreja e que precisa ser discipulado. Precisa-se ter um líder de casais para que discipule os casais. Então, nós precisamos fazer um trabalho, porque Jesus nos pediu isso, ide. E nós já fomos. Nós já fomos. Hoje as pessoas falam sobre missões, não sei o quê. Nós já fomos, irmão. O mundo hoje, todo mundo conhece o evangelho. Ah, José, mas conhece, irmão. Conhece. Nós não estamos conseguindo, e eu sempre bato nessa tecla, e eu sei que é chato. Eu não me preocupo que é chato eu falar sobre isso. Mas eu sempre bato nessa tecla e falo, a gente não está conseguindo evangelizar a nossa família. Não precisa se preocupar lá com quem está no Gabão. Ganha quem está aqui. Jesus falou para a gente fazer missões primeiro em Jerusalém. Ganha quem está em Jerusalém. Às vezes a pessoa fala, não vou ajudar com missões lá para ir lá para o Iraque, para não sei para onde, para não sei para onde, para não sei para onde. A tua família, você não tem um sistema que você consiga falar de Jesus, né? Nem ganhar, é falar de Jesus para eles. Então, nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos aprender e ensinar essas coisas. Então nós precisamos, a pessoa chega na igreja, ela precisa entender que ela é aluno. Você vai sentar e vai aprender, e tem que ensinar. Mas ensinar dá trabalho, irmãos. Quem quer ensinar? Quem quer pegar essa linha de frente para poder ensinar? Então, nós precisamos, Jesus falou, ide. E depois do ide, ensinai a todas as nações. Então, hoje, Jesus ele é conhecido no mundo todo. Lá no tibetano conhece, sabe quem é Jesus, tem um conceito formado sobre Jesus, falta a gente ensinar. E se a gente não começa a ensinar o momento, nós precisamos ganhar quem está bem pertinho de nós. E aí nós precisamos ter uma condição de poder falar de Jesus para essa nossa família, essas pessoas que estão ao alcance das nossas mãos, mais do que ao alcance dos nossos ouvidos. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas sejam discípulos, com que as pessoas olhem e vejam em nós condições de ensinar as coisas para ela. A igreja precisa ter um sistema de ensino muito frutífero. Por quê? Porque essa é a ordem recebida da igreja. Então, a Bíblia diz lá em Atos 2:42, deixa eu só ler aqui para vocês, para a gente... E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só como que a igreja primitiva, ela se mantinha. Elas eram ensinadas sobre o quê? Sobre a doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Se você parar para pensar, os apóstolos não tinham o livro de Mateus, não tinham o livro de Marcos, não tinham o livro de Lucas, não tinham o livro de João, não tinha nenhuma das cartas de Paulo, não tinha a carta de Tiago, não tinha o livro aos Hebreus, não tinha as cartas de João, não tinha as cartas de Pedro, não tinha o Apocalipse, não tinha nada. Qual era a doutrina dos apóstolos? O Antigo Testamento, irmãos. Quando você vê em Atos capítulo 7, o Estevão fazendo uma defesa de Jesus, ele dá um show sobre o Antigo Testamento. Hoje nós não ensinamos nem o Antigo nem o Novo.
Hoje a gente está procurando mais ficar falando palavras, né? Que, olha, você vai ter vitória, você vai ter vitória, você vai ter vitória. Vitória para quê? Tem muita gente que vai ter vitória e vai para o inferno. Tem muita gente que vai ter vitória e não vai para lugar nenhum. Vai ficar só com a vitória. Nós precisamos conseguir entender. Nós precisamos fazer da Bíblia um livro que faça influência na nossa vida. Eu preciso conhecer a Bíblia. As pessoas precisam conhecer a Bíblia. A Bíblia precisa ser aberta para essas pessoas. Essas pessoas, não é para nós ensinarmos ela a ler o Salmo 91 quando ela estiver com medo. Nós precisamos fazer com que as pessoas coloquem a Bíblia como parte da vida delas. E se elas colocarem a Bíblia como parte, irmãos, elas vão ter vitória, elas vão ter salvação, elas vão ser outras pessoas, vão ser pessoas firmadas. Às vezes a gente vê o coronavírus está aí e as pessoas não vão na igreja porque está com medo. A gente vai lá e lê o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e quando começa a morrer as pessoas a gente fica com medo. Eu sempre falo, nós temos que aprender com Jesus, e Jesus falou, vocês devem ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então, ninguém tem que ficar dando uma de ridículo e ficar desafiando o que está acontecendo no mundo. Quando Deus mandou a praga para o Egito, a última praga, a morte dos primogênitos, ele falou, vocês passam o sangue no umbral, mas fica dentro. Fica do lado de fora não fica batendo papo no terraço da casa não, que se vocês ficarem no terraço da casa, vocês vão morrer. Fica dentro de casa. Então, irmãos, nós precisamos ser prudentes, mas não precisamos e não devemos ser medrosos. A Bíblia diz que se no dia da angústia tu te mostrares frouxo, a tua força vai ser pequena. Então, nós precisamos conhecer, porque se a Bíblia fizer parte da nossa vida e nós acreditarmos de verdade no que está escrito, nós seremos crentes muito melhores. Olha, não é nem uma perseguição, hein? É um vírus que está aí. Já tem muita gente que está querendo largar o caminho do céu. Já tem gente que está desesperado, eu preciso achar um buraco para ficar dentro. Não precisa ter medo não, irmãos. Precisa ter medo não. Apenas não invente coisa. Não desafie o que está acontecendo. Porque o anjo da morte está passando sim. E está passando sem dó. Acabar essa pandemia, o anjo da morte acho que vai ter que pedir 2 anos de férias. De tanto que ele está trabalhando nessa pandemia. Mas nós temos que tomar cuidado. Então, nós precisamos ter, doutrina dos apóstolos. A gente fica falando, Deus vai dar vitória. Umas mensagenzinhas que é para adoçar a boca de quem está amargo. Irmão, não adoça. Não adoça. Nós precisamos falar a verdade, nós precisamos ensinar a verdade. As pessoas precisam conhecer a verdade, porque a Bíblia diz que quando conhecer a verdade vos libertará. Então, as pessoas precisam ser educadas. As pessoas precisam ser educadas. E eles perseveravam. A palavra doutrina você pode entender como ensinamento, no ensinamento dos apóstolos, no que os apóstolos ensinavam. Então nós temos que tomar esse cuidado. Qual é o tripé do discipulado, irmãos? Está baseado em 3 coisas: na palavra, na comunhão e no serviço. A palavra, não preciso nem falar muito, não é verdade? A Bíblia diz assim, sabe por que vocês erram? Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra. 2 coisas Jesus pede para nós conhecer. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra, nem o poder de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra e preciso conhecer o poder de Deus. Se eu conhecer a palavra e o poder de Deus, irmãos, ninguém me segura. Então a palavra, Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus
caminhos. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu preciso conhecer a palavra. E depois que eu conheço ela escrita, eu preciso conhecê-la em prática. Jesus ele sempre fazia isso com os discípulos dele. Ele começava a falar sobre fé. Olha, se vocês tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão falar para essa montanha sair daqui, vai para lá, não sei o quê. Vocês entenderam o que eu falei? Ah, entendemos, Jesus. Ixi, nós estamos tudo safo aqui sobre fé. Maravilha, então entra no barquinho agora. Ele foi dormir. Foi dormir na polpa do barquinho. Ele foi dormir e as ondas ficaram bravas. Quando os discípulos acordam, se nós vamos morrer. Ele fala, homens de pouca fé. Quando? Vou ter que suportar vocês até quando? Eu não falei sobre fé com vocês? Aí ele se levanta, manda o mar. E é o que Deus vai querer para mim e para você, irmãos. Quando eu aprendo a palavra, ele vai falar, agora vamos colocar em prática. Esses dias eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele estava falando que o filho dele foi estudar nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre questões financeiras lá do filho, como que ele ajudava e tudo mais, mas ele falou que ele queria que o filho aprendesse não só a administrar o orçamento dele, mas que o filho dele aprendesse a viver milagres. E ele começou a deixar o filho passar por necessidades e ensinar o filho a falar, quando você está com necessidade, você pede a Deus. E a Bíblia diz que o pastor estava falando que o filho dele, certo dia lá, faltou um dinheiro lá, ele começou a orar e ele ia passar 3 dias sem comer, porque não tinha dinheiro para comer. E ele falou, olha, Jesus, eu não queria passar esses 3 dias com fome, não. Não vou fazer jejum forçado esses 3 dias, não. Eu queria que o Senhor me providenciasse. E aí ele está orando lá, o Espírito de Deus falou para ele, vai lá na cafeteria. E ele foi na cafeteria sem nem um centavo no bolso. Ele foi, quando ele era o próximo a ser atendido, o rapaz que estava na frente dele foi atendido, chamou a moça que atendia e falou assim, ó, esse moço que está atrás aqui, o que ele quiser aqui, pode dar que eu vou pagar. E ele ficou constrangido, né? Apesar de ter ido lá, esperando Deus fazer um milagre, ele ficou constrangido. E o pastor falou que ele foi lá e pegou só um café. E o rapaz falou para ele, falou, você não veio aqui tomar um café? Aí perguntou para a moça, ele deve vir aqui sempre, não vem? Vem. O que ele come quando ele vem aqui? Aí a moça falou, ele come isso. Pegou tudo que ele comia lá e levou para o rapaz. E quando ele entregou para o filho do pastor Luciano, o rapaz ainda virou para ele e falou assim, isso aí foi o que você pediu lá no quarto de oração. Então, irmãos, a palavra ela precisa ser conhecida a letra e eu preciso conhecer o Espírito que age através dessas letras. Ela precisa ser verdade na minha vida. Ela precisa acontecer milagre na minha vida. Por quê? Porque é isso que a Bíblia quer. É isso que nós precisamos ser. Então, quando você pega a igreja, por que a igreja primitiva era um símbolo que deixa a gente encantado? Porque eles tinham a palavra, a doutrina dos apóstolos que era baseada na palavra. Então, a palavra, irmãos, a Bíblia, ela é a boca de Deus falando a nós. E nós precisamos lê-la com esse pensamento. Quando você vai ler, tenha essa ideia. O segundo aspecto do discipulado é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou de acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Quando a Bíblia fala que esse termo koinonia, e aí a gente vai ver porque o próprio texto de Atos vai falar isso, esse termo koinonia quer dizer que eles tinham tudo em comum. Eu pergunto para você, qual é o nível de interesse que você tem de que o que você tem seja em comum com os outros irmãos que estão na igreja? Esse vídeo vai no ar no domingo. Ontem nós tivemos pedágio solidário na igreja. Você se preocupou de ajudar?
De repente você está em casa, está bem, está faltando nada, Deus tem abençoado, todo mundo reclamando e você fala, não, eu estou bem. E para ajudar os outros? Para aquilo que você tem em casa, você está mais com medo de faltar para você? Ou você tem mais para dar do que ficar com medo? Então, a igreja primitiva, elas estavam na palavra e na koinonia, na comunhão. Tinham tudo em comum. E ter esse tudo em comum, eles levaram isso tão a sério que eles vendiam as propriedades que eles tinham e colocava o dinheiro no pé dos apóstolos. O primeiro que fez isso era um cristão de Chipre que chamava José. E o José era um irmão tremendo, porque depois os irmãos até apelidaram ele de Barnabé. Qualquer dia a gente fala sobre esse apelido que ele tinha. Então, eles tinham tudo em comum. E o outro ponto, eles tinham o serviço em comum. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente vê Paulo, em 1 Coríntios, comendo o cotoco dos irmãos, porque os irmãos estão fazendo da ceia uma bagunça, a gente nem consegue entender direito por que Paulo está falando aquilo. Mas é porque eles levavam um filãozão de pão lá para tomar a ceia lá, e a Bíblia vai dizer claramente, enquanto falta para uns, outros se embriagam. E não era isso a ideia da comunhão e do partir do pão. É uma coisa, irmãos, que não deve ser o carro-chefe da igreja. Ninguém pode ir para a igreja para ser sustentado pela igreja. Mas aquele que precisa achar socorro dentro da igreja. É para isso que nós estamos lá. Não é só para levantar a mão e dizer louvai a Deus e dá aleluia. Não é só isso, não. É uma coisa bem mais ampla do que a gente ficar apenas voltado para vermos ou fazermos aquilo que é a nossa responsabilidade. Precisamos ter consciência dessa responsabilidade. E aí nós olhamos para a igreja primitiva. E na igreja primitiva eles ficavam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. E com isso, amados, o discipulado, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um crescimento sadio para a igreja. Por que o discipulado ele é importante para o crescimento da igreja? Porque hoje nós temos muito, é o que eu falei, a gente fica oferecendo, o cara está com fome, a gente oferece pão. Só o pão. Isso é só uma linguagem metafórica, né? Eu estou dizendo assim, a pessoa tem necessidade e a gente apresenta só a solução da necessidade. Ah, o meu marido quer ir embora de casa, vem aqui que Deus vai restaurar seu casamento. Aí a pessoa vem e Deus restaura o casamento. Depois que restaura o casamento, ele vai embora. Por quê? Porque ele não teve conscientização do que ele é, do que ele precisa ser. E aí o discipulado, ele vai impedir que essas pessoas fiquem pulando. Pessoas pulam de igreja em igreja. Pessoas pulam de religião em religião. As pessoas saem pulando. Por quê? Porque nunca foram discipulados. Nunca foram ensinados. Então tem que se tomar cuidado com isso. A pessoa que chega na igreja, ela precisa ser ensinada, porque se ela for ensinada, ela não vai, eu vou embora daqui porque aqui o irmão olhou feio para mim. Ele está firmado em Deus. Eu tenho um servo, eu sou um servo e tenho um senhor a servir. Hoje na igreja, o que mais está faltando na igreja são servos. Tem muito senhor e pouco servo dentro da igreja. Tem muitas pessoas que não podem ser tocadas. Não me toque, não me rele, que eu dou a bilola. Não, esse tipo de gente não precisa. A gente precisa de servos. E os servos é importante. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus engrandeça a vocês cada dia mais, que vocês possam crescer na graça, no conhecimento. E vamos permanecer firmes. E sempre que você puder ensinar um novo convertido,
ensine, porque é a nossa missão. Deus abençoe vocês, um bom domingo, uma boa semana.